Após 3 longos anos de exercício ministerial, em sua primeira vinda, em seu ministério terreno, o nosso Senhor Jesus Cristo estava se aproximando da consumação da sua obra. Ele estava em vias, de fato, de concretizar e realizar aquele projeto que Deus, antes da fundação do tempo, na eternidade passada, já havia determinado que o Filho cumpriria. Portanto, próximo à substituição na cruz do Calvário de cada um de nós, ele se dirige aos seus discípulos, proferindo um sermão que nós hoje o conhecemos como sendo um sermão profético, que começa no capítulo 24 e passa por todo o capítulo 25. O objetivo do Senhor Jesus era preparar os seus discípulos para a sua partida. E desde já, despertar em cada um deles a percepção de que um dia ele voltaria. Por isso ele começa, já no capítulo 24, no seu sermão, apresentando uma parábola, a parábola da figueira. E nesse contexto ele vai chamar a atenção dos seus discípulos para a realidade de que a sua volta seria repentina. E, portanto, todos deveriam estar preparados para não serem pegos de surpresa. Após isso, ele irá proferir mais outras 3 parábolas. A parábola do bom e do mau servo, a parábola das 10 virgens e agora, enfim, a parábola dos talentos, com vistas a ensinar ao seu público, aos judeus que ali estavam, a importância de serem diligentes enquanto ele não retornasse. Em ser diligentes, aproveitando as oportunidades que o Senhor o concederia enquanto Cristo não retornasse em sua segunda vinda. E esse é o tema central dessa parábola. Como eles deveriam aproveitar as oportunidades que o Senhor confiaria a cada um deles e a cada um de nós até hoje, para viver uma vida cristã que, de fato, propagasse o seu reino sobre a face da terra e o glorificasse e o exaltasse entre as nações e por onde cada um deles fosse. E aí, quando nós olhamos para essa parábola, o que nós podemos perceber, já no início dela, nos versos 14 e 15, é que Deus confia, mesmo entre os judeus, oportunidades. Todos os homens, em certa medida, recebem algo de Deus, algo da parte de Deus. E se você olhar aí comigo nos versos 14 e 15, você vai observar que esse homem rico, ele parte para a viagem. E nessa parábola nós podemos começar a compreender o sentido de cada um dos personagens e de toda a dinâmica que se dá nessa parábola. É que esse homem rico é o Senhor Jesus, que está prestes a deixar o convívio dali dos seus discípulos, porque a sua obra está prestes a ser realizada e consumada na cruz do Calvário. E ele está preparando os seus discípulos para esse longo período de ausência física deles. E o Senhor Jesus, então, parte para uma longa viagem. Ou melhor, na parábola, esse homem rico. Mas antes dele partir para uma longa viagem, ele confia aos seus servos talentos. Talentos não necessariamente era uma moeda, mas era uma medida de peso que acabou assumindo um certo valor. Existia, por exemplo, a medida de peso do talento de cobre, que era menos valiosa, tinha de prata e tinha de ouro. A de ouro certamente era mais valiosa. E cada medida de talento correspondia a uma certa quantia, a um certo valor. Esse homem rico, portanto, ele, ao sair da viagem, para a viagem, ele confia parte dos seus bens aos seus servos. E depois de muito tempo de viagem, muito tempo ausente, e assim diz a palavra de Deus, e ele deixa claro que esse tempo não seria tão curto assim,
ele retornaria. E quando ele retornasse, haveria uma prestação de contas. E o que nós conseguimos perceber, que infelizmente, nem todos aqueles a qual ele confiou oportunidades, de fato foram diligentes, prudentes e corresponderam à altura do seu Senhor. O que Cristo está querendo dizer, em outras palavras, é que não era pelo fato de um judeu ser etnicamente judeu, necessariamente era um descendente espiritual de Abraão, o patriarca daquela nação. Apenas aqueles que reconheceriam a sua messianidade, esses sim seriam, de fato, descendentes espirituais de Abraão. Paulo nos ensina isso, por exemplo, na sua carta aos Romanos. Portanto, nem todo judeu necessariamente é salvo. E aqui há uma grande preocupação. Alguns, a partir de uma interpretação equivocada do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, por causa da punição àquele terceiro servo, começam a pensar que há possibilidade de perda de salvação. E não tem nada a ver com isso. Esse indivíduo que fazia parte do povo, e a ele também foi confiado uma parte das oportunidades que o Senhor deixou, ele nunca, de fato, foi um descendente espiritual de Abraão. Por isso, a punição dele nada mais é que o julgamento pela sua própria obra. Ele foi um servo mau, ele enterrou, ele cavou aquilo que o Senhor ofertou a ele, e ao não aproveitar, ao negligenciar, ele agiu com desprezo ao próprio Senhor que lhe confiou. Por isso, o que foi reservado a ele era, sem sombra de dúvida, a escuridão, as trevas, e o choro e o ranger de dentes. Assim também o Senhor Jesus Cristo reconhece isso no meio da igreja, não foi apenas em Israel. No meio da igreja, o Senhor Jesus também profere algumas parábolas, dizendo, por exemplo, que entre os trigos também há joio. Nem todos aqueles que se dizem de fato cristãos necessariamente são cristãos. E aí Mateus capítulo 7, por exemplo, vai dizer que muito naqueles dias haverão de dizer ao Senhor: olha, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expeli demônios, mas o Senhor Jesus vai dizer: olha, afasta-te de mim, tu não tens parte comigo. Você não faz parte da minha família, eu não te conheço. Não é pelo que você fez, mas é pelo que eu fiz. E vocês não têm parte comigo. Portanto, é possível e é verdadeiro o fato de que nem todo judeu era salvo, bem como nem todos aqueles que participam ou frequentam uma igreja necessariamente são salvos. Essa é uma outra realidade. Mas a temática de Mateus 25 é: você tem sido diligente em meio às oportunidades que Deus lhe tem confiado? Esse homem que sai para viajar distribui os seus bens, mas infelizmente nem todos aproveitam as oportunidades para multiplicar, para fortalecer o reino, para proclamar o Evangelho de Cristo. E eu quero desafiar a Igreja Batista Vida Nova na noite de hoje a investir no fortalecimento do reino de Deus na face da terra, a partir da edificação da igreja, a partir do fortalecimento da sua igreja local. E não há edificação sem o exercício dos dons que o Senhor confiou aos seus servos. E eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite. Temos que aproveitar as oportunidades. A parábola dos talentos não está falando de dons, irmãos. Ela está falando de oportunidades que o Senhor confiou a nós para glorificar o nome dEle, para exaltá-lo, para proclamar o seu reino. E isso passa necessariamente pelo exercício dos dons no seio da igreja local. E é sobre isso que eu gostaria de chamar a sua atenção na noite de hoje. Uma segunda verdade que essa parábola nos ensina
é que, se embora muitos homens, ou todos, pelo menos, possam receber algo da parte de Deus, um presente, uma dádiva, também é bem verdade, e a parábola nos ensina isso, que muitos fazem mau uso dos privilégios e das oportunidades que Deus nos concede. O texto aqui não está falando de crentes que desperdiçam essas oportunidades. O único que desperdiça a oportunidade é exatamente aquele que nunca depositou sua vida aos pés da cruz de Cristo. Por isso ele experimentou como consequência as trevas, a escuridão. Por isso ele experimentou como resultado da sua vida negligente sobre a face da terra o ranger de dente, o choro, o sofrimento. Perceba que os dois servos que adentram ao seio do seu Senhor, ao reino do seu Senhor, como bons, são servos que exerceram as oportunidades, aproveitaram as oportunidades e exerceram sua capacidade de multiplicar. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Assim como nem todos os judeus, de fato, perceberam que o Filho de Deus estava entre eles. Ainda hoje, muitos homens também negligenciam a verdade eterna de que Cristo é o único Salvador, é o único Redentor, é o único mediador entre Deus e os homens. E é possível que você tenha entrado aqui nessa noite e talvez não tenha se dado conta disso. É possível que você seja alguém que flerta, é amigo do Evangelho, mas você não vive diligentemente como a Bíblia nos ensina, como o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos. E é possível que você esteja desperdiçando oportunidades que o Senhor tem confiado a você. E eu queria, na noite de hoje, desafiar você a repensar na sua vida cristã, a repensar como tem sido o seu testemunho fora do seu lar. Eu gostaria de desafiar você a pensar como tem sido o seu relacionamento com Deus. Você tem sido alguém que de fato tem se apropriado das oportunidades para honrar a Deus com a sua vida e com os dons que Ele confiou a você? Pastor Rony, mas será que eu tenho dom? Tem sim. Deixa seu dedo marcado em Mateus 25 e vai comigo rapidamente lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha só como todos os santos, como todos os salvos, todos os crentes em Cristo Jesus possuem pelo menos um dom. Diz assim em 1 de Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros ou como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Querida Igreja Batista Vida Nova, se você é um crente em Cristo Jesus, se você já lavou a sua vida no sangue do Cordeiro, você tem um dom, pelo menos. E 1 de Pedro 4,10 diz para a gente, ou pelo menos sinaliza, que o serviço é um deles. Servir uns aos outros. Pelo menos esse dom você possui, o de servir. Eu queria chamar a sua atenção para a realidade de que um servo que não serve, não serve. Se você se diz crente em Cristo Jesus, mas não se envolve em nenhum ministério do corpo de Cristo que se chama igreja, existe algum problema no seu relacionamento com Deus. Talvez você ainda não tenha percebido o quão é necessário. Sabe por quê? A Bíblia fala que Deus nos oferece em Cristo Jesus dons, não para nós, mas para servirmos a igreja. E se uma parte dessa engrenagem
ela está com um problema, todo o corpo padece. Servo que não serve, não serve. Todo servo, todo aquele que já entregou sua vida a Cristo Jesus, precisa desenvolver as oportunidades que Deus confiou a você no âmbito da sua igreja local. Não precisa ser na Igreja Batista Vida Nova. Pode ser em qualquer igreja, mas você precisa servir. Não dá para ser mais aquele crente que fica sentado, apenas se servindo, o crente self-service, né? Ó, que chique. Apenas degustando. Não. Nós iniciamos o culto na noite de hoje falando, por exemplo, da nossa cantata. Pastor, eu não sei cantar. Ou pelo menos eu gosto de cantar, mas eu sequer sei qual é a minha voz. Eu não sei se eu sou tenor, se eu sou baixo, se eu sou barítono, não sei. Você não precisa saber. Procura a Glaucia ou a Andréia e elas vão ajudá-lo a identificar qual é o seu naipe, qual é a sua voz. O fato é que se você é servo de Cristo Jesus, você precisa estar engajado, você precisa estar envolvido no serviço ao reino de Deus. Você precisa aproveitar as habilidades que Ele confiou a mim e a você. Não para nós, mas para edificação e fortalecimento do corpo. Efésios nos ensina isso. Como tem sido o seu envolvimento com a sua igreja local? Você pode, mais uma vez, eu tenho falado isso, servir um lanche lá na escala, procura Célia. Você pode se voluntariar para, na minha casa eu quero abrir um grupo pequeno. Amém. Pastor, me procura. Pastor, eu quero servir. Eu não sei como, mas eu quero servir. E eu vou louvar a Deus pela sua vida. Porque Deus espera isso de você, não é o pastor Rony. Não é a Igreja Batista Vida Nova. Você foi chamado por Deus para servir a Deus, não a mim. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com excelência. Sirva ao Senhor com os dons, as capacidades que Ele confiou a você. É isso que Ele requer de cada um de nós. Lembrando que uma outra verdade que esse texto nos ensina da parábola dos talentos é que um dia, ainda que demore, esse Senhor vai voltar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele vai voltar. E nós devemos ansiar pela volta de Cristo Jesus. Mas nós também precisamos ter a consciência que devemos estar preparados para o seu retorno. E que enquanto isso não acontece, enquanto ele não volta, nós precisamos reconhecer se estamos sendo diligentes ou negligentes nas oportunidades que o Senhor tem confiado a nós. A parábola dos talentos, ela nos ensina uma verdade muito especial. No nosso relacionamento com Deus não há neutralidade. Se você o serve com excelência, aproveitando as oportunidades que Ele lhe confia, você será recompensado. Não importa se com 5, se com 2, se com 1, se com 3, se com 10, se com 20, você será recompensado. Mas se você também não aproveita as oportunidades que Ele lhe confia, eu preciso ser honesto com o texto. Ele nos diz que também iremos experimentar um rigor. Não um julgamento de salvação para aqueles que já são crentes lavados no sangue do Cordeiro, mas um julgamento de galardão, de recompensa. Haverá um dia que, se Cristo não voltar antes de nós morrermos, nós iremos ter um encontro com Ele.
E nessa ocasião, ele julgará cada ato nosso, segundo as nossas obras, segundo todo o bem ou todo o mal que nós fazemos por meio do corpo. E por meio do corpo aqui é por meio da igreja local. Quer ver uma coisa? Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5. Olha comigo o versículo 10 da carta do apóstolo Paulo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha o que Paulo escreve para os corintianos, ou melhor, para os coríntios. Querida igreja de Corinto, eu quero lembrar vocês do seguinte: importa que vocês saibam que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós recebamos segundo o bem ou o mal que nós tivermos feito por meio do corpo. Eu quero dizer uma coisa para você. Para aquele que já foi salvo por Cristo Jesus, retira aquela ideia que talvez você tenha recebido, porque eu recebi na minha infância, de que nós iremos passar por um julgamento, e aí Deus vai mostrar e vai falar assim: olha, você é salvo, você não é salvo, você é salvo, você não... Não é assim. Você não passará por julgamento de salvação, você já foi salvo. 2 Coríntios 5 diz que nós iremos passar por um tribunal de galardão, de recompensa. Se você morrer agora, se o pastor Rony morrer agora, ele já irá para o céu, para o paraíso. Ele não vai ficar lá no limbo, no purgatório, esperando o dia para julgar um ou outro. Não, o ímpio e o justo junto. Não, não é assim que funciona. A Bíblia diz que nós já iremos fechar os nossos olhos e abrirmos na glória com Cristo. Ok? Mas haverá um dia em que nós iremos comparecer diante dele. E nesse dia, o que ele vai trazer à luz são as nossas obras. 2 Coríntios 5, 10 diz isso. O bem e o mal que nós praticamos por meio do corpo. E esse corpo aqui é a igreja. Paulo está escrevendo aqui, irmãos, para aquele grupo de Corinto, porque aquele grupo era um grupo muito difícil, insubmisso, que a todo tempo questionava a autoridade do apóstolo Paulo. Um grupo rebelde, um grupo que rejeitava a autoridade apostólica. E Paulo diz assim: olha, eu não preciso ter advogado. Saiba que um dia, Corinto, todos nós vamos comparecer. E ali a gente vai ver quem é quem. Querida Igreja Batista Vida Nova, a minha oração como pastor é que todos nós possamos comparecer diante dele e ele diga a nós: servo bom, servo fiel, entra no gozo do meu paraíso, do meu reino. Mostre-me tuas obras. E a gente, ao invés de eu apresentar 5, apresentar 10, 100, 1000, cada qual segundo a proporção que ele confia a cada um de nós. Nenhum momento ele exalta mais o que recebe 5 do que o que recebe 2. Ele respeita a capacidade que ele concede a cada um de nós de acordo com as nossas limitações. Ele não vai exigir de mim e de você aquilo que nós não somos capazes de oferecer a ele. Mas ele vai exigir de mim e de você aquilo que ele nos confiou. E nesse sentido, eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para que você exerça, desenvolva as capacidades e as oportunidades que ele tem conferido a você. A começar do seu seio familiar. É possível que você esteja aqui, mas a sua família não seja cristão. E talvez a sua família seja o primeiro alvo que você deveria investir no testemunho, no compartilhar do Evangelho. Mas não esqueça, a sua igreja é o local
onde Ele espera que você exerça os dons que Ele confiou a você. Pastor Rony, eu não sei qual o dom que eu tenho. A gente vai ter oportunidade de estudar aqui juntos quais são os dons espirituais. Aliás, hoje o Levi já deu uma aguçada na EBD hoje, né? Estudando sobre o Espírito Santo. Semana que vem eu estou na roça. Alguns já me procuraram e falaram, pastor, te prepara que a gente vai bombardear o senhor na EBD semana que vem. Não tem problema, queridos. Vamos aprender juntos à luz da palavra de Deus. Mas eu quero lembrá-los que os dons que o Senhor nos confiou é para o fortalecimento da nossa igreja. Você, se não está servindo, você deveria considerar o que a Bíblia está lhe dizendo na noite de hoje. Porque servo que não serve, não serve. Se você é amigo do Evangelho, conhece a Cristo, mas talvez não tenha ainda entregado a sua vida a Ele, você até o admira, você faz coisas boas aos olhos dos homens. Eu queria dizer para você que isso não é o suficiente. Essa oportunidade que esse senhor que saiu para a viagem está confiando a você nessa noite, é a oportunidade de você reconhecê-lo como Senhor da sua vida, não apenas Senhor dos seus bens. É a oportunidade que Ele está deixando para você nessa noite, de dizer, olha, eu entendo que eu sou pecador e que eu preciso de Cristo, que Ele é o único que pode me redimir dos meus pecados. Ele é o único que pode me reconciliar com o Pai. Eu quero chamar a sua atenção para a realidade de que esse servo mau, não é que ele praticou homicídio, assassinato, adultério, mas só o ato dele furtar ou desperdiçar as oportunidades, se furtar da prática do bem, isso já lhe trouxe ruínas. Um grande pastor inglês do século XVII, chamado Richard Baxter, disse o seguinte: não fazer mal algum pode ser um elogio para uma pedra, mas jamais será para um homem. Todos nós somos seres responsáveis diante de Deus. Todos nós prestaremos conta um dia das oportunidades que Ele nos confiou. E o meu desejo é que você possa se apresentar diante dEle como alguém que ao longo da sua vida se apropriou da oferta da vida eterna em Cristo Jesus e se apropriou das oportunidades que Ele lhe ofereceu para um serviço ao Reino. Vamos baixar nossa cabeça, nós vamos orar mais uma vez. E eu gostaria de, enquanto estamos de cabeça baixa, antes de orar, lembrá-lo mais uma vez de que na noite de hoje o Senhor está lhe conferindo uma oportunidade de salvação. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, Ele é apenas um grande mestre na sua vida. Ele é apenas, enfim, um grande exemplo. Eu queria dizer que Ele é muito mais do que tudo isso. Ele é o Salvador do homem. E se você compreendeu essas verdades na noite de hoje, eu gostaria de encorajá-lo a silenciosamente do local onde você se encontra, orar a Ele dizendo: Senhor, eu sei que eu sou pecador, recebe a minha vida, entra no meu coração, eu quero o Senhor como meu Salvador pessoal. Não desperdice as ofertas que Ele lhe oferece. Esse é o tempo, essa é a oportunidade. E se você já talvez entregou sua vida a Cristo, esse é o momento também de você consagrá-la de vez a Ele. Para de lutar com a negligência.
Para de lutar com a procrastinação, de ficar sempre adiando. Para de resistir ao convite que Ele tem feito a você para o seu serviço. Servo que não serve, não serve. Senhor Jesus, eu quero louvar o seu nome mais uma vez, bendizê-lo, porque o Senhor, ó Deus, é muito bondoso, é rico em graça, infinito em misericórdia. E na noite de hoje, mais uma vez, o Senhor está derramando da sua bendita esperança sobre as nossas vidas. Portanto, Senhor, a minha oração é por aqueles, ó Deus, que na noite de hoje ainda não entregaram a sua vida a Cristo Jesus como Salvador. A minha súplica é que eles façam isso ainda hoje, o quanto antes, Pai. Que não haja mais qualquer obstáculo, qualquer barreira, mas que eles se rendam a Ti. E a minha oração também é por aqueles que um dia já fizeram esse ato, já tomaram essa decisão, mas que ainda lutam, ó Deus, com áreas e aspectos da sua vida que o impede de servir ao Senhor com alegria, de servir ao Senhor com excelência, de servir ao Senhor com as capacidades que o Senhor tem confiado a eles. Senhor, eu te peço por esses queridos irmãos, porque, ó Deus, a negligência deles faz com que todo o teu corpo padeça. Todos nós somos membros de um mesmo corpo. E a negligência, a omissão, ó Deus, de um, faz com que todo o corpo sofra limitações, restrições, ou mesmo adoeça. Por isso, Senhor, eu te peço que na noite de hoje, o Senhor nos ajude a atentar para todas essas oportunidades que o Senhor nos tem confiado. Eu peço a Deus que mais uma vez o Senhor nos mostre tudo aquilo que o Senhor tem confiado enquanto o Senhor não retorna. Para que nós, ó Deus, no dia do teu retorno, no dia do nosso encontro, o Senhor, ó Deus, possa ser honrado por meio de obras que te exalte. No dia da prestação de contas, ó Deus, nós possamos ser reconhecidos aos teus olhos por todo o bem que o Senhor permitiu que fizéssemos, todo o bem que o Senhor nos preparou para que andássemos nele. Eu te peço, ó Deus, pela tua igreja, no nome puro e santo do teu Filho amado. Amém.